Desde o princípio, havia no coração de Deus Pai um projeto. Por isso foram criados homem e mulher. Ele, o Criador, os criou. Assim deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma nova unidade, juntos no espírito, na alma e no corpo. Deus foi testemunha da aliança entre o homem e sua mulher. Um cordão de 3 dobras unidos um ao outro com o Senhor, com ternos laços de afeto e misericórdia, de justiça, de retidão e de amor. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Nesse projeto, para que entendessem a grandeza do amor de Deus a ambos teus filhos, para viverem juntos a vida comum do lar com sabedoria e discernimento, amando e submetendo-se, honrando e obedecendo, dando a vida uns pelos outros. Uma família cheia do Espírito Santo, onde habita ricamente a palavra de Cristo, cujo estilo de vida é adoração. Para isto foram criados, para juntos viverem para a glória de Deus. Que maravilhoso o projeto de Deus! Ganhei um presente do Senhor, cuido dela com amor, minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Na vida, momentos difíceis, parece que não vamos conseguir. A paz na alma já se foi há tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre: descanse que eu cuido de você. As flores não crescem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus.
para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com a alma ansiosa, confie no Deus de poder. A tempestade Ele acalma, só Ele o futuro prevê. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, os irmãos que nos acompanham nas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Teremos um culto, com certeza, abençoadíssimo. Por quê? Porque estamos no mês de maio, mês da família, mês em que as famílias vibram, né? Se unem, mesmo nesse tempo de pandemia, até mesmo uma união meio distante, né? Em alguns momentos, mas com certeza somos famílias alegres, porque somos famílias que servimos a Deus, que servimos com alegria, que servimos com disposição e com certeza, meus irmãos, nós temos um tema muito interessante. Famílias que influenciam a sociedade. Então, nós estamos estudando, irmãos, aos domingos, os 10 mandamentos aplicados à família, obviamente, né? Então, estamos dando boas-vindas a todos mais uma vez, que Deus possa abençoá-los, dê um domingo abençoado e sejam bem-vindos no mês da família. E eu gostaria de contar com os irmãos e com os amigos, convidem, passe para as redes sociais, os cultos, os estudos da nossa igreja, domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira, e faça a sua parte, meus irmãos, porque é a vontade de Deus. Até porque na quarta-feira que passou, falamos sobre o ID de Jesus. Então vale a pena você mandar, você manda tantas coisas para os seus amigos pelas redes sociais, especialmente pelo Zap, que é um meio mais fácil, não é isso? Temos outras redes sociais, mas o Zap é muito usado nos nossos dias. Então, eu quero pedir aos irmãos, encarecidamente, que nos ajudem, divulguem o trabalho da igreja. Quantas visualizações nós temos, meus irmãos, pelos nossos cultos? O irmão não tem a mínima ideia, né? E eu vou pedir ao irmão Flávio que me mande essa estatística para das quartas-feiras passar para os irmãos, porque isso faz muito bem. Nesta noite, nós vamos estudar famílias que influenciam a sociedade, conciliam trabalho e descanso. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11. Um novo tempo em 2021, com Jesus, estamos juntos. Que Deus continue nos abençoando nesta noite e proporcionando a todos nós uma semana abençoada, em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente volta.
atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem Ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Peço sentir, ó meu mestre, vem logo, venha acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar.
somos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Olá, crianças e adolescentes! A tia Antônia voltou e hoje nós vamos conversar sobre obediência. Então, vamos conversar, eu vou fazer umas perguntas, vamos ver se vocês vão saber responder, tá? Então, eu vou falar sobre uma família que tinha 3 crianças, tinha o pai e tinha a mãe. Então, nessa família aconteceu uma coisa muito importante. É que eles moravam num lugar onde o rei não queria que nascessem meninos. Então ele mandou os guardas na casa das pessoas que tinham crianças pequenas, até 2 anos, que fossem meninos. Então a mãe dessa família, ela preparou um cesto para esconder seu filho e colocou ele dentro de um cesto, entendeu? Então ela fez com que o cesto ficasse todo fechadinho para não entrar água. Aí ela colocou o bebê no cesto e falou para sua filha: olha, você vai vigiar, tá bom? Vai vigiar, vai me obedecer, tá bom? Ela obedeceu, ela foi, vigiou o cesto, ela colocou o cesto dentro de um rio e aí a água foi levando, o cestinho foi levando e a menina foi olhando onde é que ia aquele cesto. Entendeu? E o cesto parou bem perto da princesa, a filha do rei. Lá. Então, o que aconteceu? Ela pegou aquele cesto e abriu, junto com as suas empregadas, né? Então, descobriu que era um menino do povo judeu. De qual família que eu estou falando? Quem respondeu a família de Moisés acertou. Qual foi a menina que obedeceu? Qual foi a menina? O nome dela é Miriam, irmã de Moisés. Muito bem. E qual o nome da mãe dela? A mãe e o pai? Quem sabe? A mãe e o pai de Moisés? Quem sabe? Muito bem. A mãe chamava-se Joquebede e o pai chamava-se Arão. E ela tinha mais irmãos? A Miriam tinha mais irmãos? Tinha. Como era o nome dele? Ele também se chamava Arão. Então foi uma família unida. Assim que Deus quer que as nossas famílias sejam unidas, né? Estejam todos um ajudando o outro, né? Agora eu vou falar sobre outra família. Só tinha 2 componentes dessa família. Por quê? Porque estavam na guerra e o primo de uma menina pegou ela para criar, porque os pais dela morreram na guerra. Então ela pegou a menina para criar. Quando ele estava bem lá criando a menina, o rei daquele lugar falou que queria que todas as moças daquele lugar fossem lá onde ele morava. Porque ele escolheu uma nova esposa, porque a esposa dele desobedeceu a ele. Ele pediu para ela ir lá no palácio, na festa que ele estava fazendo, e ela não foi. Então, essa menina teve que ser levada junto com todas as moças bonitas do reino, para o rei escolher aquela que seria a sua rainha, porque a outra ele mandou embora, não podia mais ficar, porque desobedeceu. Então, quem sabe de quem eu estou falando? Quem era essa menina que foi levada junto com as outras meninas, e que era sobrinha, aliás, ela era prima do Mardoqueu. Como era o nome dela? Muito bem, quem respondeu Esther acertou. Era uma menina muito obediente. Quando ele falou, o rei quer que você vá lá no palácio, porque ele vai escolher a moça mais bonita daqui do reino para ser sua esposa. Ela obedeceu? Sim, ela obedeceu. E ela foi e se deu bem. Por quê? Porque o rei a escolheu para ser a rainha, a nova rainha daquele lugar. Tá vendo só como é que é importante obedecer? Obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer quem cria você. Pode ser sua avó, sua tia, alguém que cria você. Tá certo? Então agora eu vou falar sobre a última família.
A última família era a família de uma moça que ela não podia ter filhos. Ela queria muito ser mãe. Ela casou direitinho, mas ela queria muito ser mãe, mas ela não podia ter filhos. Ela tinha algum problema, né? Então ela ia para a igreja para orar. Pedia a Deus. Um dia ela estava lá na igreja orando, aí o sacerdote, né, como se fosse um pastor, pensou que ela estivesse embriagada. Aí falou para ela assim, não fica assim, embriagada desse jeito. Aí ela falou, não estou embriagada não, eu estou pedindo a Deus um filho. E vocês sabem que Deus deu a ela um filho? Quem sabe o nome dele? Ah, muito bem! Quem falou Samuel acertou. Muito bem. A mãe era Ana, o nome do menino era Samuel. Ela tinha levado Samuel, ela combinou com Deus, né? Falou com Deus que quando ela tivesse um filho, ela ia entregar o menino para servir a Deus na igreja, né? Então, aí Deus deu a ela o filho. E o menino foi muito obediente a ela. E ela foi muito obediente a Deus. E seu marido também ficou muito contente, né? Muito bem. O nome da mãe era Ana, o nome do pai era Eucana e o nome do menino era Samuel. Muito bem. E aí, na sua família, você é obediente? Assim como todos os personagens que eu acabei de falar? Você é obediente à sua mãe, seu pai, principalmente a Deus? Tem que ser obediente a Deus, né? Que Deus vai te abençoar e vai te dar uma vida longa na terra. Você vai poder, depois vai crescendo, e você vai poder abençoar outras pessoas, ajudando, orientando, ensinando, né? Então, Deus vai ficar muito contente com você. Então, obedecer é muito importante para você, tá bom? Mesmo quando parece difícil e as pessoas dizem que é impossível, obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer é sempre o melhor,
beijo da tia Antônia para todas as crianças e adolescentes. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, meu Senhor, vem me esconder, Senhor.
águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, ó vem Senhor, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Olá! Famílias que influenciam a sociedade conciliam trabalho e descanso. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11. Vamos fazer então a leitura da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11. Diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos irmãos e amigos, vamos orar ao nosso Deus e vamos falar com o nosso Deus nesta noite. Oremos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite, quando estamos reunidos como povo de Deus, como famílias salvas, transformadas por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque vamos trabalhar com mais um tema muito interessante sobre família. Dá-nos, ó Pai, a tua direção. Ajude os teus servos, Senhor, nesta hora. As famílias, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão com a Covid-19. Senhor, cuide, Senhor, dos teus servos, cuide dos nossos amigos, os nossos familiares. Senhor, que esta doença, ela tenha o seu ponto final, Senhor, brevemente. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti. Abençoe os pastores, as famílias dos pastores. Abençoe também todas as famílias, todo o povo de Deus reunido nesta noite. É a oração que fazemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Na revista Palavra e Vida, a lição de número 5, nós estudamos o tema Jesus é o Senhor do Sábado. Nós já estudamos, então, esta lição. Em Gênesis, Deus fez tudo perfeito na obra da criação. Na criação dos céus e a terra, está registrado em Gênesis capítulo 1, versos de 1 a 31. Vale a pena
irmãos, recordar então a esse texto para uma compreensão melhor da mensagem desta noite. A formação do Jardim do Éden. Isso está registrado em Gênesis capítulo 2, verso de 4 até o verso de número 17. Temos também como Deus formou a mulher, formou o homem. Isso está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso de número 25. Mas, mais à frente, portanto, nós temos os 10 mandamentos que começa em Gênesis capítulo 2, verso 2, quando diz: no 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera neste dia, e ele descansou de toda a sua obra. Mais tarde, os 10 mandamentos são preceitos dados por Deus a Moisés em 2 placas de pedras para orientar a vida das pessoas. Isso está registrado em Gênesis capítulo 20, verso de 1 a 17, verso 34, capítulo 34, verso 28, e Deuteronômio capítulo 5, versos de 6 a 21. Então, na primeira placa, há 4 mandamentos, os quais tratam dos deveres das pessoas para com Deus. Na segunda, há 6 mandamentos, que tratam dos deveres que temos para com outras pessoas. Então vejam os irmãos, os mandamentos, eles se repetem no Novo Testamento, menos no 4º, que trata do dia do descanso. Então, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, como está registrado em Mateus capítulo 22, versos 34 até o verso de número 40. A partir de agora, depois deste momento introdutório, nós queremos então compartilhar com os irmãos algumas coisas assim muito interessantes. Eu gostaria que os irmãos estivessem prestando atenção, e eu faço questão de repetir e frisar mais uma vez o nosso tema. Famílias que influenciam a sociedade, conciliam trabalho e descanso. Em primeiro lugar, dedique o trabalho em sua família. Diz a Bíblia, 6 dias trabalharás. Nós temos então essa consciência bíblica que nós temos e temos recebido como ensinamento dos nossos dias. O trabalho, queridos irmãos, é um dom de Deus. Nós agradecemos ao Senhor, o nosso Deus, por ter nos criado e nos dado essa disposição, este vigor, este dom de trabalhar. Embora que nós venhamos até a entender que há pessoas que não gostam de trabalhar. Mas não gostar de trabalhar é uma situação muito pessoal, muito individual. Mas não fora o propósito de Deus, porque o propósito de Deus foi que o homem pudesse usufruir da sua parte física para trabalhar. Paulo, na sua carta, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, tem uma afirmação, meus irmãos, muito difícil até de nós compreendermos, que Paulo, dentro da igreja de Tessalônica, ele contextualizou esse momento, esse texto. E diz assim: se alguém não trabalha, também não coma. É muito importante o trabalho para o sustento da família. É bom quando a família se preocupa com o sustento e tem uma visão de futuro. Então, trabalhamos hoje para o sustento da família, para nutrir as necessidades da família, mas também tenhamos a visão de futuro, ou seja, preparar, fortalecer a família fisicamente, espiritualmente,
para que ela seja uma família saudável e ela possa produzir mais para a obra do Senhor Jesus. Então, a minha experiência pessoal, queridos irmãos, quando comecei a trabalhar aos 14 anos incompletos. Deixei então um colégio interno para trabalhar, para ajudar a minha mãe a construção de uma casa, apenas dois ou três cômodos, para que nós pudéssemos, como família, ter uma condição, uma vida melhor. E até hoje, meus irmãos, eu estou ainda trabalhando e digo aos irmãos também, e eu tenho muita alegria, meus irmãos, na disposição que eu tenho. Então, meus irmãos, cada um tem a sua realidade. Eu apenas fiz um breve resumo daquilo que eu tenho, então, experimentado. Então, quero lhe dizer que dignifique o trabalho em sua família, ou seja, ensine os seus filhos, ensine os seus netos a trabalhar, a fazer algo, a produzir algo, não somente estudar, mas fazer algo talvez até na sua própria casa, fazer algo que possa então dignificar o trabalho e valorizar consequentemente então os seus filhos, os seus netos e aqueles que estão ao seu redor. Em segundo lugar, lembre-se em sua família que o descanso foi ensinado pelo Senhor. Então o descanso é tão sagrado quanto o trabalho. Por incrível que pareça, talvez pode haver uma redundância, mas o descanso é tão sagrado quanto o trabalho. Ou seja, o descanso é tão importante quanto o trabalho. Ambos trabalham ali passo a passo. Então, pecamos quando não descansamos, quando nós não deixamos o nosso corpo no repouso que ele precisa, ou seja, o descanso, então, que ele precisa. A história nos conta que nos países da Ásia, todos trabalham direto. Então, 24 horas, direto, e até mesmo, meus irmãos, não há descanso. Mas há um único feriado, que é o dia da independência do país. Então, alguns países, não vou dizer todos, mas eu quero lhe dizer que alguns países da Ásia, eles têm, então, esse procedimento. Eu tive a oportunidade de conviver com coreanos durante muito tempo, durante 8 anos, e eles, então, falavam isso, que, na verdade, não há descanso e o trabalho, então, ele é contínuo. Porém, a própria Bíblia nos ensina que nós precisamos descansar, pelo menos uma vez na semana. Com isso, seguindo o mandamento bíblico, o texto pelo qual nós já lemos. Em terceiro lugar, cultive em família a ideia que todos os dias da semana são dias do Senhor. Então veja bem, de domingo a sábado, nós vamos entender, meus irmãos, que esses são dias, meus irmãos, que constam no nosso calendário, mas nós tenhamos a certeza, meus irmãos, que esses dias devam ser sempre consagrados ao Senhor. E você pode, então, orar a Deus ao acordar e agradecer a Deus mais uma noite e mais um dia que Ele, então, haverá de lhe permitir para o seu trabalho, para a escola, para aqueles que estudam. Isto, para nós, é motivo, então, de muita alegria. Então, quero dizer que o erro na vivência deste mandamento é o debate que acontece quanto ao sábado e também o domingo. Nesse terceiro item, cultive em família a ideia que todos os dias são dias do Senhor. E nós sabemos disso, que se nós estamos com vida é porque é uma permissão do Senhor. Então, cultuar a Deus não deve se restringir a um dia da semana. Neste caso,
o domingo para os cristãos. Por que o pastor incentiva a igreja a oração e leitura bíblica? Porque é o momento que nós temos e que muitos têm para servir ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para fazer as petições, para agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pela igreja, agradecer a Deus pelo bairro. Então, neste momento devocional que cada um irá, ou melhor, já tem o seu momento próprio, a sua hora própria. Então, queridos, eu quero chamar a atenção que cultuar a Deus não deve se restringir somente ao domingo, mas todos os dias da semana nós precisamos prestar um culto ao Senhor. Então, famílias que influenciam a sociedade conciliam trabalho e descanso. Em tudo o que fazemos, seja trabalho ou descanso, devemos adorar ao Senhor. Então nós estamos trabalhando, nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos estudando, aqueles que estudam vão adorar ao Senhor. Estamos em casa, nas nossas atividades seculares, as irmãs, os irmãos, com as suas atividades das mais diversas. Não vamos mencionar aqui, mas cada um tem o seu compromisso diário. Então, a cada passo que nós dermos, nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado pela disposição que eu tenho de trabalhar. Muito obrigado pela disposição que eu tenho de servir a igreja com disposição, de levar o Evangelho, de transmitir os estudos que o pastor tem gravado ao longo deste tempo de pandemia. Então, irmãos, esta, de fato, é uma atividade muito especial para todos nós. E eu quero, então, a partir deste momento, concluir, então, o nosso estudo. Vamos agradecer a Deus a grande oportunidade que tem nos dado de trabalhar, de cuidar da nossa família e também da nossa igreja. Olha, irmãos, eu tenho a alegria de dizer isso aos irmãos, de cuidar, de trabalhar, de cuidar da minha família, mas também cuidar da igreja do Senhor Jesus, de se preocupar com a igreja do Senhor Jesus, de orar pela igreja do Senhor Jesus, de fazer o máximo para atender a igreja do Senhor Jesus. Quantos irmãos dedicam parte do seu tempo para o Senhor, trabalhando e se envolvendo nesta grande obra de evangelização no seu bairro e no lugar onde moram? Trabalhamos 6 dias da semana para conquistar o nosso sustento material e dedicamos um dia em consagração para conquistar o sustento espiritual das mãos de Deus. Rogamos então ao nosso Deus força, saúde, disposição, condições físicas e espiritual para realizar a grande obra que Deus tem nos confiado. Queridos irmãos, eu encerro o estudo desta noite com uma mensagem no livro de Neemias, capítulo 4, verso de número 19. A obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, muito distante uns dos outros. Famílias que influenciam a sociedade conciliam trabalho e descanso. Que Deus nos abençoe e que permitam a todos uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus, estamos juntos para a glória de Deus. Amém.
o nosso culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. E para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?